mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé, que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. As pessoas já sabiam que Paulo, que era um perseguidor deles, agora estava sendo perseguido, e agora estava, na verdade, em favor do Evangelho de Jesus. Assim termina o capítulo número 1. Vamos para o capítulo número 2 de imediato. Depois, isso aqui é a carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Vai vendo, para não confundir nada. Depois, passados 14 anos, eu subi outra vez a Jerusalém. Agora você vê um detalhe. Paulo disse que saiu daqui, foi ali, foi lá, foi cá. Sabe o que ele fez, meu amado? Eu vou falar para você. Você tem que imitar Paulo, porque Paulo imitava Jesus? Ele fala, ó, sedes meus imitadores, como eu sou de Jesus. Tem que imitar Paulo? Tem. Eu pergunto a você, Paulo se converteu e foi para a igreja do fulano? Foi para a denominação do ciclano? Foi ser diácono aqui, presbítero ali? Foi ser apóstolo em algum lugar? Foi ser pastor em outro lugar? Paulo se converteu e foi ser religioso frequentando o templo? Não! Será que tem que gritar para as pessoas entenderem? Não é por muito falar que eu vou ser ouvido, não é por gritar também. Mas não se enxerga. O que é? O Senhor desse século cegou a vista os entendimentos para que vendo não veja, ouvindo não ouça? Paulo, ele fala aqui para os Gálatas, ele é muito enfático. Eu não recebi de homens nenhum, eu recebi de Jesus. E eu saí por aqui, por ali, por lá pregando. Ele obedeceu. É isso que Jesus manda a gente fazer. Ide por todo mundo. Pregai meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Ide, de casa em casa. Ide, 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 ide. Paulo obedeceu, Paulo foi. Ah, mas agora eu sou crente, eu me converti, agora eu tenho que conhecer o Salas Malafaia, eu tenho que conhecer agora o Valdir Soriano, não sei mais quem. Tem que conhecer ninguém, meu amado. Você tem que acabar de conhecer e conhecer cada dia mais é o Senhor Jesus e crescer em graça e conhecimento das coisas do Senhor. E como é que você conhece Ele? Em primeiro lugar, tu vai ler sobre Ele aqui, ó. Você é limpo pela palavra. Jesus vai lendo, que vai limpando tudo, vai limpando a mente, vai descontaminando, vai clareando tudo. E Paulo obedeceu a Deus. Paulo fez o que o Senhor Jesus mandou. Ele se converteu, não se converteu? Sim. Quando ele se converteu, ele foi na igreja de Ananias? Não. Ananias não tinha igreja. Como se tem hoje, esses negócios que chamam de igreja. Não tinha. A igreja somos nós, isso não existe. Templocentrismo é judaísmo. O templo é criação lá da Grécia. É paganismo. Templo é paganismo. A prática do templocentrismo é judaísmo, impregnado pela Igreja Católica aqui no Brasil. Quando eles vieram descobrindo no Brasil todo aí, a maçonaria com as sociedades secretas, em cada local botava um templo desse aí da Igreja Católica, templocentrismo. E a pessoa sai do templocentrismo da católica e cai no templocentrismo protestante, o que mudou? É a filha da... vou nem falar. Vamos lá. Então, meu amado, resumindo, no capítulo 1, no finalzinho dele, a partir do verso número 17, você vê que Paulo, após convertido ao Senhor Jesus, ele saiu por aí afora pregando o evangelho, ele obedeceu. Ele não foi agora ser um religioso com Bíblia embaixo do braço, indo toda semana para a igreja. Né, conforme a gente conhece por aí. Igreja não é isso, estou só falando a sua língua. Bom... E não era conhecido, mas somente tinha ouvido falar, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Agora o 2. Depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e por particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse, ou não tivesse corrido em vão. Mas... nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente, sociedade secreta, meu amado, entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos pôres em servidão. Em Cristo Jesus nós temos prisão? Não. Em Cristo Jesus nós temos liberdade. O Senhor nos libertou do jugo e da escravidão
da lei de Moisés, que é considerada a lei do pecado, a lei de morte, porque toda alma que pecar morrerá, e pela boca de 2 ou 3 testemunhas, a pessoa morre. Tá certo? Tá entendendo? Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos, que não são evangélicos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão.